Olá, para mais uma live agora, hoje, a gente falando aqui sobre a relação com a mãe, sobre a visão das constelações familiares, aguardando aqui a Kelly entrar, vamos lá convidá-la. Agora não dá. Eu tô online. Agora não dá, estou online. Tô falando com o Rodrigo aqui. Então vamos lá, Kelly. Vamos. Hoje foi rapidinho, né? Foi. Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje foi rápido. Hoje É. tem muitas lives hoje, né? Aí, pro Dia das Mães. Hoje, Tá bombando, como o pessoal fala, né? hoje o negócio está disputado, né? É, tem muitas lives hoje. É. Você imagina amanhã, então, né? Bom, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, acessar, dar o tempinho. E por aí, tudo bem? O Ciro entrou, tudo Ciro, bem. seja bem-vindo. A gente está aguardando uns minutinhos aqui para dar nosso horário, para a gente começar esse bate-papo. É, tem sido um dia Hoje, de cada vez, né? Um dia de vivenciando, né, cada um dia vez. de cada vez. Isso. Eu falo que eu já até acostumei a ficar aqui em casa. Ai, eu não Tenho, acostumei não, viu? tenho trabalhado bastante, né? Mas assim, tá de boa, assim, já. Não, não tenho sentido falta de sair, né? Mas eu tenho feito muitas interações, né, Sim, é verdade. com o pessoal, mas não tá ocupando o tempo, né? Só o trabalho ocupa o tempo, né? Só o Então, trabalho hoje, ocupa o tempo. é, senão a É gente fica verdade. na ociosidade, né? Ai, seja bem-vinda. Eu não sei o nome, mas é K Paiva. Seja bem-vinda. A gente já vai começar essa conversa. Hoje com exercício, né, Kelly? Assim, um Isso. exercício para a gente olhar com mais cuidado para essa nossa relação com a mãe, né? Que às vezes a gente não quer assumir, mas às vezes a gente tem uns enroscos, né? Tem umas arestazinhas para poder olhar com mais carinho e então deixar fluir de uma outra maneira, né? É, eu costumo falar que o tema mãe dá quase uma Pano pra, jornada são dá pano tantas pra coisas. manga, né? É, dá Quando a uma gente olha jornada. a relação da nossa mãe, do a nossa relação da mãe, do pai, assim, a gente vê o quanto influencia muito na nossa jornada mesmo, né? Na nossa interação com a vida, com a realidade, o que a gente traz como crença, o que a gente traz como valores, enfim, né? Sim. A mãe é um universo, né? É, Você tem infinitas terapias aí que trabalham só com essa questão da mãe, né? É uma infinidade aí. A própria terapia tradicional, né? A psicanálise, né? sim, A sim. psicologia também, né? Trabalha muito, Adriana, né? Essa querida, questão da seja mãe. bem-vinda. A Adriana entrou. Vocês estão me ouvindo É, bem? eu tô te Sei se ouvindo tá bem. baixo. Então tá. Boa Tô te tarde. ouvindo bem. Acho que a gente pode já ir introduzindo, né, já se apresentando, até para a gente poder cumprir o nosso tempo aqui, o tempo também que o Instagram nos dá, né, de Isso. estarmos aqui. E aí, conforme o pessoal vai chegando, a gente vai inserindo as pessoas nesse contexto. Bom, eu sou a Márcia Pádua, terapeuta integrativa, coaching e fundadora lá do Espaço Quarto Chakra, que é um espaço que está estruturado em autoconhecimento, saúde, bem-estar e espiritualidade,
que são pilares extremamente importantes para que a gente esteja em equilíbrio, esteja presente nessa jornada que temos tão desafiadora aqui no planeta Terra, né? E que se a gente não balancear, se a gente não equilibrar esses pilares, a gente sempre fica capenga e sofrendo alguma dor aí, né? Então, quando a gente começa a equilibrar, a gente passa mais rápido pelas situações, pelos desafios que a vida nos coloca, né? Não que a gente não vai ter esses desafios, a gente vai ter, mas a gente aprende a lidar muito melhor com esses desafios. E quem trabalha com a gente lá no espaço é a Kelly. A Kelly é consteladora, é terapeuta também, tem outras atividades, faz um trabalho muito bonito lá no espaço com a constelação familiar. Eu falo que eu sou fã de carteirinha da constelação, adoro essa técnica que eu acho que traz tanta consciência também pra gente, junto com as outras técnicas, né? Mas uma das técnicas que traz muita consciência pra gente e trabalha muito nosso campo energético, né? Para que a gente possa fazer as mudanças que a gente precisa aí na nossa vida. E eu convidei a Kelly, a gente está aqui de sábado trazendo assuntos da constelação. E hoje, como a gente tem amanhã, que é um dia especial, que é o Dia das Mães, eu convidei a Kelly para falar dessa relação com a mãe, né? Porque tem uma vertente muito interessante pela visão da constelação e que eu acredito muito e que acho que traz essa consciência para a gente de tantas coisas que estão relacionadas na nossa vida, que às vezes é difícil, que às vezes é desafiadora, que às vezes é travada, que tem essa relação com este olhar que a gente tem para a mãe, seja ele consciente ou inconsciente, né? Mas que está ali, uma arestinha que a gente precisa olhar e cuidar melhor, né? Então, hoje quem fica aqui com a gente, até o final, a gente vai ter um exercício que a Kelly vai nos proporcionar, que vai dar muita consciência também para a gente nesse sentido, mas eu queria que a Kelly falasse, se apresentasse, falasse um pouquinho de tudo isso, né, Kelly? Então, eu sou a Kelly, para quem ainda não me conhece, trabalho aí com as constelações no espaço, e para mim é uma alegria sempre falar de constelação, é um trabalho assim que eu faço sempre com muito respeito, né, a toda a história, as histórias que são acessadas ali. E falar de mãe é o que eu estava falando aqui no início, né? Falar de mãe é algo que dá uma jornada de constelação, assim, né? Olá, porque sejam bem-vindos, a Lu, Doná. Doná. É um tema muito intenso, é um tema muito profundo, e o Bert Hellinger, né, que é quem trouxe esse conhecimento da constelação aí pra gente, ele fala que tomar a mãe é um exercício da vida, né? É algo que a gente faz em camadas, né? Então a gente vai acessando em camadas. Então é algo muito profundo. Então vamos ver se a gente consegue, vai fazer um exercício, mas vamos ver se a gente consegue dar uma consciência. Acho que tem muita gente que conhece constelação, tem gente que já ouviu falar de constelação e tem gente que nunca ouviu falar de constelação familiar e que talvez está passando por aqui. Nath, seja bem-vinda. A Sam, seja bem-vinda. Então, para a gente poder dar essa visão, até pelo olhar da constelação, para esse foco da mãe, o que a gente tem tanto para olhar aqui. Tá, eu vou falar dos 3 pilares da constelação, né? Que a constelação trabalha as relações humanas. Né? Então, dentro das relações humanas, o Bert identificou 3 ordens. E quando essas ordens não estão em equilíbrio, a gente começa a desenvolver os sofrimentos, os traumas e diferentes desequilíbrios na vida, inclusive na área da saúde. Sim. Então, o Bert percebeu que as relações humanas, elas regem 3 leis. Então, a primeira é o pertencimento. Todas as pessoas do nosso sistema familiar fazem parte, e também todas as pessoas que, de algum modo, o nosso sistema familiar desrespeitou ou trouxe algum sofrimento.
Então, essas pessoas passam a fazer parte do nosso sistema familiar. A segunda lei é a lei da hierarquia. Cada pessoa tem o seu lugar, o seu posicionamento na vida, né? Então, eu vou citar, eu sempre trago essa questão da relação afetiva, às vezes dos parceiros, né? Então, para a constelação não existe ex. Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro parceiro. Relações de trabalho, então você tem a sua primeira experiência, a sua segunda experiência, a sua terceira experiência de trabalho, o seu posicionamento também na vida em relação ao seu nascimento naquela família, então o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, tudo isso cria um enredo. E toda vez que a gente não respeita também essa hierarquia, a gente começa a ter diferentes desequilíbrios. Então, quem veio primeiro? A minha mãe e meu pai. Uhum. Né? É respeitar a ordem, né? Exatamente, eu vim depois, né? E a terceira é o dar e receber, que é a lei de equilibrar aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo, e as pessoas, nós vamos crescendo juntos, né? Em relação aos pais, essa lei não se aplica do equilíbrio, porque dos pais a gente sempre recebe. Não tem como a gente devolver algo para os pais, até porque nós somos pequenos dentro da hierarquia, né? Eles vieram primeiro, nós viemos depois. Então não tem como eu devolver essa vida que foi me dada. Isso não é possível. O Bert até traz que uma forma mínima, às vezes, da gente compensar isso, né? Mas não chega à grandiosidade de viver a experiência da vida, com os netos. Sim. E também com os projetos que a gente faz na vida que auxiliam outras pessoas. Então, quando Deixa eu dar as boas-vindas para o Zias, para o Danilo, para Alexandre e para Regina, que estão chegando agora. A gente está falando aqui hoje sobre a relação com a mãe, pela visão da constelação. E a Kelly está falando exatamente essas 3 leis aí que regem a constelação familiar, né? Isso. Então, como eu estava falando, dentro do dar e receber, essa possibilidade de uma compensação mínima é oferecer um neto, né? Quando a família dá continuidade através dos netos. E também quando eu exerço um projeto de vida, assim, a favor de muitas outras pessoas. Né? Isso também é uma forma de compensar. Quando a gente olha a relação que os pais fazem, eles dão a vida, eles dão essa oportunidade de gerar a vida, né? Então, a gente só vai conseguir ter isso quando a gente tem filhos ou quando a gente faz coisas para a humanidade que realmente tem uma contribuição efetiva, né? Isso. Então, é disso um pouquinho que a gente vai falar. Eu trouxe essas 3 leis, então, para quem nunca ouviu aí falar de constelação. E na constelação, o que a gente vai trabalhar, né? A gente vai olhar para o que está em desequilíbrio. E, geralmente, é uma dessas 3 leis que foram desrespeitadas. Então, a gente vai olhar dentro da constelação que está oculto, né? Ou alguém que foi excluído, eu estou fora do meu lugar, eu quero ser maior que a minha mãe, eu quero ser maior que o meu chefe. Né, falando nessas relações de trabalho, eu sou a caçula, eu quero saber mais que a minha irmã mais velha ou meu irmão mais velho, né? Então, aí a gente vai olhar para o que está por detrás e vamos trazer essa consciência de volta e trazer essa ordenação de volta das leis, né? E reconhecer o lugar de cada um, incluir os que estão excluídos. Pela sua experiência, quando a gente olha essa relação com a mãe e o que você vê que chega, a gente assiste ali nas constelações quando a gente vê, o que mais chega nesse... Às vezes a gente não tem consciência que a gente tem uma aresta ali, porque é difícil pra gente assumir e falar assim, Katsus, eu tenho um problema com a minha mãe. A gente fala, não, a gente tem lá os nossos arranca-rabos, não sei o que e tal, mas a gente nunca... assume, porque a gente prevalece o que é maior ali, que é esse honrar a mãe. A maioria é assim, né? Essa honra que a gente tem pela mãe, esse amor que a gente tem pela mãe, mas sempre tem umas arestas ali. Quando você traz assim as situações que estão relacionadas à mãe, o que mais você
percebe que são os casos que mais tem problema nessa relação com a mãe? Então, eu vou falar a partir da minha própria experiência e também dos casos que eu atendo, né? Quando eu fui fazer a formação de constelação, ela é feita em módulos, né, vivenciais, que você passa o final de semana inteiro imerso ali. Um dos mais difíceis são os que trabalham pai e mãe. São os mais difíceis, porque você acessa conteúdos, questões que são muito difíceis e que estavam numa caixinha lá, escondida já há muito tempo. E quando eu faço os atendimentos, às vezes o que vem mesmo são as pessoas trazendo essa questão de dificuldade mesmo com a mãe, às vezes traz uma questão de irritação, de falta de paciência, de muita mágoa em relação a essa convivência ou essa não convivência com essa mãe. Também recebo os casos de pessoas que foram adotadas, então não teve essa relação com essa mãe e aí quer olhar também para isso. E também eu recebo muito em relação à vida afetiva. O quanto a mãe influencia nisso, na vida afetiva e na vida profissional. É bem forte isso, né? Essa relação com a mãe. Dá alguns exemplos para a gente sobre isso, sobre essa relação na vida afetiva e com a vida profissional. Então, eu vou falar um pouquinho das imagens, né? Das imagens que a gente tem da mãe, que é daí que vem. Quando a gente é criança, e eu também trabalho na área de educação e trabalho com criança, a gente vai criando a nossa consciência, a nossa subconsciente, né, enquanto criança, e a gente vai gravando experiências e aquilo vai ficando arquivado. Então, a gente vai criando uma imagem da nossa mãe. Então, vou dar um exemplo que acontece muito na minha vida aqui de professora, né, na área da educação. Hoje eu não trabalho mais com bebês, mas quando você trabalha com bebê e a mãe deixa ele pela primeira vez lá no centro de educação infantil, muitos bebês sentem aquilo como um abandono. Porque ele vai ficar com uma pessoa que ele não conhece, com pessoas que ele não conhece, um lugar totalmente fora do que ele está acostumado. Então, o bebê percebe isso internamente como um abandono. A minha mãe me abandonou. E isso fica registrado em algum lugar. Ou seja, no atual mundo, hoje, praticamente todos os bebês, todos vão vencer esse primeiro abandono, né? Isso. Um outro ponto é em relação à cesariana. Então, o Gilberto ele tem um seminário só sobre esse tema. Né? Só sobre esse tema. Ele fez vários seminários pelo mundo só sobre esse tema, sobre a questão da cesariana. Então, quando a gente faz, às vezes por questões, às vezes tem questões realmente de saúde, que não é possível fazer o parto normal, mas a gente veio num processo histórico em que a cesariana foi colocada como um ponto, assim, as mulheres não queriam sentir dores, então vem a ciência, né, e traz, né, os médicos, não precisa, né, pode fazer, agenda o horário para o seu filho nascer, né, você corta esse processo natural e a gente chama isso de amor interrompido. Eu, por exemplo, vivenciei isso. Né? Então, é como se eu não tivesse esse elo com a minha mãe. Porque quando você faz a cesárea, mas isso você isso é diferente, por exemplo, se a pessoa precisa fazer uma cesárea porque a bolsa arrebentou e não teve a dilatação, é diferente. Então, eu não estou trazendo o julgamento da questão. Né? Eu estou trazendo o fato. Seja ele por uma questão de saúde, ou seja ele por uma questão de comodidade, para que eu não sinta dor, porque eu quero agendar o meu horário, isso é indiferente. A situação é a mesma, tá? É assim que o bebê se percebe, porque ele não passa pelo processo natural de fazer força para sair. Para sair. Né? Ele é tirado. Né? Então, ele está naquele conforto, né? E de repente eu saio e eu quebro esse processo do elo com a minha mãe, que a gente chama de amor interrompido. Por isso que eu falo que o Bert faz um seminário só sobre isso, né? E o que isso acarreta na nossa vida.
E aí sim entra na questão profissional que eu trouxe e na questão afetiva. Então você tem esses dois elos, às vezes uma situação que eu me senti abandonado ou que eu me senti rejeitado pela minha mãe. Às vezes a minha mãe tá fazendo a comida aqui, eu tô chorando com fome, eu sou bebê e tô chorando, 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 chorando. Tem vários estudos da psicologia sobre isso. E aí eu falo, agora eu não posso, eu tô terminando aqui, daqui a pouquinho eu vou te dar a comida. E aí quando o bebê experimenta aquilo com a total rejeição. E aquilo vai ficando. Então vão ficando essas coisinhas gravadas lá em algum lugar. Né? E elas não são de fato reais, mas o bebê percebe dessa forma. Ou a questão do olhar. Né? Tanto é que na constelação a gente fala muito a frase, eu vejo você. Porque quando a mãe não olha para o bebê e o bebê não se sente olhado, ele também se sente rejeitado. Há essa sensação interna de rejeição, quando o olhar dele não se conecta com a mãe por N questões, né, que eu não vou colocar aqui, mas às vezes precisava trabalhar, às vezes tinha outros filhos e precisava dar conta. Né? Então, esse olhar não foi possível dar da forma como um bebê quer. Porque o bebê e a mãe, no momento, ele se percebe só como uma coisa só. Não tem essa separação. Né? Então, esses arquivos vão ficando. E aí, quando eu vou para a vida adulta, por exemplo, aí eu vou trazer os casos, né? Então, você tem essa sensação de rejeição, de abandono, esse amor interrompido, porque teve uma experiência em relação ao parto, ao seu nascimento. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu começo a fazer as coisas na vida profissional, mas eu não tenho força para continuar. Ou eu vivo procrastinando, vou sempre deixando para depois. Se alguém não fica me empurrando para eu fazer tal coisa, eu não vou. Eu tenho muitas ideias, muitos projetos, mas eu não consigo ir para frente. É justamente isso que tem a ver com essa relação também com a mãe. Porque eu não tive essa força de sair para a vida. Ou eu fiquei com essa imagem de rejeição, então eu me sinto rejeitada, eu me sinto que eu não sou capaz. E aí começam os processos de autossabotagem. A partir disso. No relacionamento afetivo, as nossas relações secundárias, e o que eu chamo de secundário, tem a ver com as relações depois com o nosso pai e as relações seguintes com os irmãos e na sociedade em si, elas são reflexos da nossa relação com a nossa mãe. A nossa primeira relação na vida é com a nossa mãe. É com ela. Então, se eu tenho muita dificuldade de relação com as pessoas, para e vai olhar para sua mãe. Essa é a primeira coisa que eu faço. Interessante. Eu tenho muito problema no trabalho, tenho muita dificuldade de relacionamento ali, para e vai olhar para a mãe. Eu tenho muita dificuldade de relação com o meu parceiro, para e vai olhar para a mãe. Isso é indiferente, pode ser mulher ou homem. Porque ela é a nossa primeira relação na vida, nosso primeiro contato. Então a gente está falando que a mãe, a nossa relação com a mãe vem desse primeiro contato, que está ligado às nossas relações, e quando envolve o trabalho, esse contato com a vida que vem essa fonte criadora, né? Que é a nossa criatividade, as ideias, os projetos, esse impulsionar de se colocar diante da ação para a vida, né? Isso, agora a ação da mesmo... nutrição, do trabalho, de nutrir aquilo, né? Agora a ação mesmo está relacionada com o pai, né? Que é quando você fala. Sim, a ação de me expor, de me mostrar, de ter foco, aí está relacionada com o pai. Com o pai. Isso. Ótimo. Muito aí bom. está relacionada com o pai. Mas o movimento de eu ter força para sustentar aquilo, os projetos que eu quero criar, tem a ver com a mãe. Que é ela que nutre, ela que sustenta. Não tem a ver com o pai. Tá? Então, qual que é o trabalho da constelação dentro disso? É olhar para essas imagens internas, que elas não são reais. A gente cria em algum lugar, e aí o que a constelação traz? Ela nos traz de volta para olhar para essa mãe que é real, que é física, que é humana. E sem julgamentos. Tanto é que uma das perguntas que o Bert traz
se você tivesse vivenciado as experiências que a sua mãe teve, a criação que ela teve, as dificuldades que ela passou, você faria diferente? Porque era a consciência que ela tinha naquele momento. Né? E a gente tem uma imagem, para além dessa que eu estou falando, enquanto a gente é criança e é bebê, a gente também tem essa imagem da mãe imaculada, da mãe santa, da mãe nesse amor incondicional, a mãe perfeita, né? E a gente vai rotulando a nossa mãe dentro dessa imagem. Não, então minha mãe não tem todas esse checklist, então minha mãe não é uma boa mãe. Né? Ontem mesmo, eu vou citar um exemplo, eu estava vendo dessa questão do não é a boa mãe, desse julgamento, eu estava vendo aqui com o Rodrigo, que é meu companheiro, ele adora muito basquete, e tem um documentário sobre basquete no Netflix, sobre o Michael Jordan. E tem um jogador específico que ele trabalha, a área dele é de defender. Então ele fica em volta ali da cesta e não deixa que o adversário consiga arremessar. E ele era do time do Michael Jordan. E a história que ele traz eu tinha 18 anos, a minha mãe trabalhava em transporte desses de criança, né, de pirueiro, né, a gente chama na escola de pirueiro, né, transporte escolar. E aí ele já com 18 anos e ele não trabalhava. E aí a mãe já cansada, né, uma família negra, então imagina todas as dificuldades ali, que ela virou para ele e falou: você tá sempre aqui, você não faz nada, você não procura um trabalho, você não traz dinheiro, você, né, aquela coisa toda, e pôs ele para fora. Pôs ele para fora de casa, expulsou ele de casa. Isso ele fala no documentário. E essa experiência que ele viveu, ele ficou morando 2 anos na rua. A mãe expulsou ele de casa. Hoje ele é um dos melhores jogadores. Então, são essas coisas que a gente precisa sair desses lugares de julgamento. Ah, mas foi uma péssima mãe. Que mãe é essa que põe o filho, né, na rua? Na rua, né? Então, foi a partir dessa experiência que ele conseguiu ser quem ele é hoje. E outra coisa que o Bert fala muito é que quando você tem muito sucesso na vida, você toma a sua mãe mora ali dentro de você. Porque o sucesso tem a cara da mãe. Que interessante. Né? Então, eu só posso ter sucesso quando eu reconheço a força da minha mãe e a humanidade da minha mãe. Então você vê, às vezes eu recebo também, a Márcia trouxe dos casos, pessoas que são adotadas e não tiveram a experiência de conhecer ou de conviver com a mãe, né? E o Bert fala muito que, às vezes, esses pais, para um pai ou uma mãe diferente, mas principalmente para uma mãe, doar um filho é uma das coisas mais difíceis. E isso a gente vê muito nas constelações. Então é muito fácil a gente estar de fora e julgar. Quando você vai olhar constelações de pessoas adotadas, é uma coisa impressionante, gente. Né? Eu tive a experiência de assistir várias. Então esse amor da mãe, assim, o que o Bert traz é que essas pessoas têm conteúdos tão difíceis, histórias tão difíceis, que e às vezes por isso amor não é consciente dela, né? Esse amor que ela está exercendo ali na hora não é consciente, né? Não é consciente. Mas dentro dessas dificuldades todas, ela percebe que se ela continuar com aquela criança vai morrer. Por todo o contexto de dificuldade que ela vive. Então o que ela faz? Ela doa. Para que essa criança possa ter a possibilidade de ter uma vida diferente da dela. Então, até esse conceito que a gente tem de amor é uma coisa também distorcida, desse amor incondicional. É que a gente precisa olhar com muito cuidado. E que nesse caso entra o instinto maternal, né? De doar essa criança para que ela possa ter uma possibilidade de uma vida melhor. Ou às vezes o que a gente observa é que são pais que são muito distantes. E a criança não consegue se aproximar. Então, o que a criança sente? Que se estar próximo daquela mãe contém algo muito perigoso, ela corre risco de vida. Então, ela se afasta.
E eu que trabalho com numerologia também, né? Estudo numerologia desde os 12 anos. Você vê, por exemplo, no mapa numerológico isso. Você tem dentro do seu mapa alguns números que se eles não representam ali dentro do seu mapa, que tem a ver com a sua mãe, com o seu pai, principalmente com a mãe, que é a vibração 2, que tem a ver com a energia da mãe, é porque estar próximo dela ia dificultar muito a sua experiência de vida aqui. Então, ela precisou estar distante de você, para que você pudesse ter uma vida mais próspera e pudesse dar conta da energia ali do plano que você acordou dentro do seu mapa numerológico, né? Então, você vê que tem mesmo relações. A gente falou aqui sobre, então, as crianças, né? Os bebês, Isso. as crianças. A gente falou sobre o que a gente traz, às vezes, na nossa vida aí, tanto na parte de relações, quanto na parte profissional. Agora, assim, no dia a dia, às vezes a gente tem situações que a gente já enxergou muito, vivenciando nas constelações, situações onde, por exemplo, o filho passa a ser, ou a filha passa a ser a mãe da mãe, ou o pai da mãe, né? Porque, de repente, a vida nos coloca ali para ser os cuidadores dos pais. Ou então a relação é tão simbiótica ali com a mãe que tem uma influência tão grande naquela pessoa que ela se sente um pouco presa ali naquela relação com a mãe. E isso, quando a gente olha pela visão da constelação, o que você diria sobre isso? Então, primeiro, o primeiro caso que você trouxe dos cuidadores, quando eu viro os cuidadores, eu tenho que estar muito em mente qual é o meu lugar. Então, é essa consciência que a constelação traz. Antes de você pensar em existir, a sua mãe dava conta da vida dela sozinha. Então, ela dá conta. Então, essa consciência você precisa ter. E toda vez que você está ali, às vezes está com uma questão de Alzheimer, uma questão de demência, né? Ou acometida fisicamente, que ela não tem mais condições ali, sempre que você puder olhar nos olhos da sua mãe, olhar, eu sou apenas a filha ou filho. Eu consigo dar conta. Você vai continuar ajudando, mas sem trazer aquele peso que você é. Exatamente. Esse responsável, o pai e a mãe, né? Porque a gente acaba assumindo essa situação, né? Isso. E aí, uma das coisas que eu falo para as pessoas é que quando está muito difícil, imaginar mesmo os avós, né? Que são os pais, né? Da sua mãe, né? Atrás dela. Falar, olha, eu sou apenas a filha. Imaginar mesmo, né? Porque só eles podem sustentar. Por isso que a gente fala tanto da ancestralidade na constelação. E aí a gente imagina mesmo como duas forças ali atrás que sustentam. Só eles podem dar conta daquilo ali. Eu não posso suprir aquelas necessidades, né? E isso tem que estar no seu coração, uma coisa que você fala com você. É um exercício, às vezes, diário mesmo. Agora, o outro ponto que a Márcia trouxe da Acho que tem uma pergunta aqui, eu não sei se ainda é sobre esse assunto. Olha, a Camila, querida, tudo bem? Como podemos tomar a mãe? É o exercício que eu vou fazer. Ah, então fica até o finalzinho que a gente já vai tomar a mãe. É o exercício que eu vou fazer, chama Encontro com a Mãe, tá, Camila? Agora, da questão da simbiose, eu tô só acompanhando o horário aí, vê, Márcia, pra gente não, tá? A gente tem tempinho ainda. Agora, em relação à simbiose, o que cada pessoa tem um jeito, né? Mas o que eu observo dentro da simbiose, ou eu repito um padrão, que a minha mãe também tinha com a mãe dela, e a minha avó também tinha com a minha bisavó, então vem esse padrão. E o que está de trás desse padrão? A gente está vivendo um momento de pandemia e agora a gente chegou a 10 mil mortos. Uau, né? E a constelação traz exatamente isso, né? A constelação fala de vida e morte. Né? Então, o que a gente observa é que dentro dessas simbioses, alguém foi perdido, uma pessoa é muito querida, um irmão, um pai, um tio, um avô, uma avó, uma mãe, alguém muito querido pela família,
e que alguém não deu conta dessa imensa dor. Então ela coloca o filho nesse lugar dessa dor. E aí o filho vira essa simbiose, porque eu não dou conta. E o filho, por amor imenso que tem a essa mãe, porque as crianças têm um amor incondicional, pode ser o pai e a mãe que for, elas assumem por lealdade esse lugar. Então elas falam, ok. Tanto é que a frase que as crianças falam é eu por você. Então eu deixo de ter a minha vida em relação a essa dor que você tem e eu assumo esse lugar por você. E a gente já assistiu isso muito em constelação, né, Kelly? Exatamente. Então vocês imaginam que a gente está tendo agora esse número de mortos aqui. Né? O que mais uma vez que eu falo sempre nesse lugar cíclico da humanidade que a gente vai vivendo, né? Sempre nessa roda de vida e morte, de vida e morte, de vida e morte, né? Então, quantas famílias aí crianças não vão ocupar esse lugar de dor? Sim, a gente vê muito, Né? assim, por exemplo, às vezes uma mãe que foi, e aí uma filha que assume o papel daquela mãe, que é de reunir todo mundo, que é de ter que ficar cuidando de todo mundo, que acaba sendo daí a mãezona da família, né? A gente assiste muito isso. Sim. E às vezes dentro da nossa própria família. Então às vezes esse lugar da simbiose, né? Então é o que eu observo. E também tem a questão das mães, né? Que aí vem esse tema da maternidade, né? Que também entra dentro daquelas imagens que eu falei de santa, da Imaculada, né? Mas tem muitas mulheres que às vezes não quiseram ser mães. Às vezes foi uma condição social de ter que casar. A gente tem... É muito pouco tempo em que elas casavam com 12, 13, 14 anos e que hoje pra gente isso é uma pedofilia, com homens muito mais velhos e já tinham os filhos um atrás do outro. E o que era isso? Não é à toa que hoje a gente tem, enquanto compensação disso, mulheres que não querem ter filhos. Sim. Porque elas querem viver a vida delas. Porque aquelas mulheres ancestrais delas não puderam. Então ela olha para aquelas mulheres e fala, então eu vou fazer por vocês. E eu vou equilibrar isso. Então, e aí ela desequilibra a vida dela, né? Às vezes não, né? Às vezes tem Sim. essa bênção. O que a gente faz na constelação é que isso possa ter uma bênção. Né? Que isso não seja um peso, um fardo. Né? Sim. Ou você tem mulheres que não conseguem engravidar. Que também tem isso. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Tem uma amiga adotada e ela não conheceu os pais biológicos. Ela tem problemas emocionais com os pais adotivos. É importante ela também tomar os pais biológicos, mesmo que não os conheça? Sim, é importante. Tanto é que quando você percebe que os filhos adotivos têm muito problema com os pais que não são os pais biológicos, é justamente porque esses pais biológicos não aceitam esses pais. Ou o contrário, esses pais adotivos não aceitam esses pais biológicos. Né? Então, acha que eu me coloco dentro da hierarquia como primeiro. Eu sou sua mãe e seu pai. Porque fui eu que alimentei, fui eu que... Só que essa possibilidade de estar com aquela criança só foi possível porque uma mãe, independente das circunstâncias, pôde nutrir por 9 meses essa criança. Sim. Então eu falo muito, a gente fala, mas a minha mãe me deu, mas a minha mãe isso, mas a minha mãe aquilo. Então, mas ela poderia ter te abortado. Se ela não te abortou, porque foi uma escolha e ali tinha amor. Por mais que você ache que não. Tinha um amor que era do jeito dela. E que ela te nutriu. E te sustentou lá dentro por 9 meses. Porque ela poderia ter te abortado, como muitas acontecem. Então é essa consciência que a gente precisa começar a ter. E aí quando uma mãe adotiva começa a ter muito problema com o seu filho que é adotivo, é porque ela está se colocando nesse lugar de hierarquia como primeira, e ela não é a primeira. E aí vai dar o conflito mesmo. Precisa dar um lugar a esses pais biológicos. Eles vieram primeiro. Tá? Então é isso. Muito Precisa dar um bom. lugar no coração. Eu estou olhando aqui o nosso tempo, eu não sei o que mais a gente tinha que falar sobre as mães aqui. Eu acho que era isso que eu tinha colocado.
Alguém tem perguntas para fazer? Vamos aproveitar esses minutinhos antes do nosso exercício, né? Eu vi que a Camila aqui perguntou se alguém tem alguma situação, conhece alguma situação, quer perguntar aqui. Então, também acho que é uma hora bem legal para a gente poder tirar essas dúvidas. Senão, a gente vai para os nossos exercícios. Pro exercício. Vamos aí tomar a mãe. Eu vou até tomar água aqui. Tomar a mãe, né? Você já está tomando aí, né? Não, mais nenhuma pergunta? Tô olhando aqui também. Então, vamos lá fazer o exercício? Vamos lá. Eu vou pedir para vocês pegarem 2 objetos, tá? Qualquer coisa, caneta, pode ser carta, o que tiver aí à mão. É que eu tô falando carta porque tem uma carta aqui na minha mesa. Pode ser carta, caneta, borracha, clipes, copo, Então, colar, peraí que eu também vou pegar. brinco. Pode pôr o brinco aí, né? Quem for mulher. 2 objetos pra gente trazer como representação, tá? Bora lá. Tudo bem? Dá um joinha aí para eu começar. Se todo mundo já conseguiu aí pegar esses 2 objetos. Todo mundo com seus objetos na mão? O pessoal tá ouvindo a gente? Só nós somos nós duas aqui falando. Será que estamos só? Vai ver para buscar. Ai. Bom, Bora lá? vamos, senão não vai dar o tempo. Então, um objeto, quem não conseguiu pegar o objeto pode fazer na imaginação, mas é sempre bom fazer com o objeto, tá? Fazer na imaginação é mentalmente. Um objeto vai ser você e você criança, tá? Para mim depende a idade, tá? Perceba como vem essa imagem de criança para você. Então, um objeto vai ser você criança. E o segundo objeto vai ser a sua mãe. E você vai colocar lá de frente para você. Então, um objeto você, né? Um objeto você. O outro você criança. O outro a sua mãe na sua frente. Ok? Ok. Então, agora eu vou pedir para você, quem está fazendo mentalmente, né? A imaginação também. Olhar para sua mãe. E olhar nos olhos. E bem devagar, lentamente, você vai dando passos até ela. Bem devagar. Você pode pegar o objeto e ir andando mesmo com o objeto, se você quiser. E quem está fazendo mentalmente pode se imaginar dando esses passos. E é bem devagar. Enquanto você caminha, vai percebendo a energia que vai emanando da sua mãe. Vai se conectando com essa energia. Ela está ali parada na sua frente. Você vai andando lentamente. Essa energia são como os fios invisíveis que vão penetrando em diferentes partes do seu corpo. Então é como se saíssem fios invisíveis da sua mãe e vão passando pelo seu corpo. Esses fios vão iluminando todas as suas células, aumentando a frequência do seu corpo e nutrindo todas essas células. A cada passo que você dá, você vai ficando mais
irradiado, irradiada dessa frequência, dessa energia que emana. Então, respira essa energia. Respira mais uma vez essa energia. Agora, a sua mãe começa a caminhar lentamente até você. Ela começa a caminhar lentamente até você. Então, a sua mãe vai caminhando lentamente em direção... Eu tô te ouvindo, Márcia. Todos estão ouvindo a Kelly? Sua mãe vai caminhando lentamente em direção a você e você vai caminhando lentamente em direção a ela. Até que vocês se encontram. E a sua mãe começa a penetrar dentro do seu corpo, como se fosse uma coisa só. E agora eu vou pedir para você dizer uma frase. Sinta a sua mãe dentro aí de você, como se vocês fossem uma coisa só. Agora eu te tomo dentro de mim. Agora eu te tomo dentro de mim. Com tudo o que foi. Com toda a sua história. Com todo o seu amor. Da forma como você, mamãe, pôde me dar. Vou falar mais uma vez. Agora eu te tomo dentro de mim, com tudo o que foi, com toda a sua história, com todo o seu amor, da forma como você, mamãe, pôde me dar. Gratidão. Então é isso. Pedir para o pessoal ir voltando. Não sei se a gente conseguiu fazer. Márcia. Eu não estou ouvindo a Márcia. Márcia. Alas, Márcia. É um problema da Márcia, não é meu. Um áudio. Estão me ouvindo agora? Eu tô ouvindo. Eu só não ouço a Kelly. Algum problema aqui do próprio Instagram. Eu não sei se a Kelly finalizou o exercício, eu estava seguindo aqui, depois vou ter que escutar tudo de novo para eu fazer. Ó, eu finalizei. Vou escrever aqui, tá? Finalizei e eu estou te ouvindo. Todos finalizaram o exercício? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo?
Ótimo. Eu não ouço a Kelly, mas eu acho que o mais importante é ter conseguido finalizar o exercício, né? Eu acho que o objetivo era esse, da gente chegar aí no final do exercício, as pessoas participarem, contarem aqui pra gente como que se sentiu fazendo esse exercício, se estão todos bem, se não estão, para a gente poder também acompanhar vocês aqui, não é para ninguém ficar se sentindo desconfortável. Tudo bem, gente? Ótimo. A gente já está chegando no nossa finalização, né? A Kelly ficou muda, eu vou começar a fazer agora um treino de leitura labial, porque ultimamente tá chegando no finalzinho, começa a sumir o som, né? A Nath está dizendo que sentiu até um arrepio. As nossas percepções corporais são as mais... A Kelly está travando um pouquinho. Todo mundo aqui dizendo que está se sentindo bem, ótimo. Se alguém sentiu alguma coisa, também pode mandar para a gente aí no direct, para a gente poder acompanhar vocês, né? E é muito bom a gente fazer isso, a gente tomar essa consciência. Travou vocês duas. Aí. Então, assim, para a gente também ir olhando para isso. A gente vai ter depois uma vivência aí no Zoom, que também vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar tudo isso, todas essas questões que a gente traz aqui. Fiquem antenados aqui com a gente, para a gente ir passando para vocês. Kelly, minha querida, eu quero agradecer mais uma vez, você está junto aqui com a gente, nesse trabalho, nessa parceria linda, sempre trazendo tantos insights, tanto conhecimento e a sabedoria também, né? Obrigado a todos que estão aqui, que participaram. Continue aqui antenado, que a gente traz sempre as novidades, esse trabalho que a gente fazia presencial, continuando fazendo aqui com vocês, através agora do online. Gratidão, meus queridos. Amanhã um feliz Dia das Mães. Para quem já é mãe, feliz Dia das Mães. Para quem... a gente vai passar o nosso primeiro Dia das Mães sem encontrar com as nossas mães fisicamente, né? Quem mora longe, mas que não seja esse o motivo de o nosso amor chegar e também de receber o amor dessa mãe, né? Então, feliz Dia das Mães, um lindo dia, um lindo domingo. E estamos todos juntos. Namastê para vocês, namastê. Kelly, gratidão. Feliz Dia das Mães para todos. Gratidão aí pela participação. Um beijo. Um beijo. Tchau. Feliz Dia das Mães.